Vamos dar início, então, ao terceiro painel de hoje, com o tema Retail Labs, como deixar a inovação no foco. Para moderar este painel, nós já estamos com a presença aqui no palco de Graça Sermu, diretora editorial das revistas Decision Report e Risk Report. Convidamos a fazer parte deste painel Graciela Tanaka, COO da Netshoes. Mendel Schleive, especialista de TI no setor varejista. Não, então fala, você escolhe. Fica à vontade. Nicolas Simone, CEO do Grupo Boticário. Vitor Sena, IT Senior Manager da Livraria Cultura. Eduardo Terra, presidente da SBVC. Kleber Marques, sócio-diretor da AK Security. Diego Cruz, Regional Account Manager da Fortinet. E completando este painel, Raul de Souza Neto, VP de Vendas da Oracle Retail Brasil. Com a palavra moderadora deste painel, Graça Sermu. A todos os painelistas, um bom painel. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Acho que alguns ainda estão se deslocando aí até chegar, mas a gente já está com um pouquinho de atraso, então temos que começar. Vocês que nos acompanham pela internet, espero que já tenham almoçado, tomaram um cafezinho, tiveram mais tempo talvez, e obrigada por estar novamente aqui conosco para acompanhar esse terceiro painel de debates aqui no TI Varejo. Bem, para dar início ao nosso painel, eu convido o Eduardo Terra a fazer uma explanação, uma pontuação do tema Retail Labs aqui para a gente. Bom, obrigado, Graça. Parabéns aí mais uma vez pelo evento, né? A gente tem participado, acho que desde o começo, e esse ano aceitei esse desafio de estar num painel com tanta gente importante, falando de um tema que é relativamente novo, que são os labs de varejo, e acho que o convite teve um motivo. A gente fez esse ano uma viagem, Nicolas esteve conosco, o Júlio Baião, o pessoal do Carrefour, para o Vale do Silício para conhecer os labs americanos de varejo, né, com o papel de desmistificar um pouquinho do que é que se trata, quais os modelos, como funciona, quanto custa. E a Graça pediu para que em 10 minutinhos, antes da gente entrar no calor do debate, eu contextualizasse um pouco os labs de inovação, o papel dos labs no processo de inovação, os tipos de labs, e é isso que eu vou fazer. Para falar de lab, a gente está falando muito isso durante o dia, eu assisti alguns dos conteúdos, a gente tem que falar de cultura digital antes disso, né? Então, é claro e evidente que a gente tem a digitalização do consumidor, acelerada muito pela massificação da tecnologia mobile. Então, quando a gente olha hoje para o smartphone na mão das pessoas, e a quantidade de uso, esse é um dado que a gente viu na visita que fizemos ao Google nessa viagem, o Google fala em 150 acessos de um smartphone por dia. Se a gente imaginar 15 horas que a gente fica acordado, né, são muitos acessos por hora. 10 acessos por hora. Então, muito da cultura digital, da digitalização dos negócios, tem a ver com esse crescimento dos smartphones. Eles estão cada vez mais presentes na compra, não só no uso de informação. Então, a gente fala de mobile commerce como uma realidade. Para quem está acompanhando, acho que essa campanha do Itaú, né, do chá digital, que, na minha opinião, é genial, ela desmistifica, talvez, a última vírgula desse assunto de cultura digital. Que cultura digital não é algo de millennials e nem de classe AB, né? Quando um banco como o Itaú, um banco grande, de massa, adota o discurso de inserção digital, né? Para quem não viu, uma campanha com duas senhoras, uma de 79 e uma de 80 anos, que sentam com youtubers, né? Então, Kéfera, o Rezende, enfim, e mostra que, de fato, cultura digital, mobilidade chegou para todas as idades e para todas as classes sociais. Com isso, a gente começa a falar que a cultura digital se torna uma competência das organizações.
E a provocação que a gente tem feito para falar de labs é: não faça um lab se você não tiver cultura digital, porque ele não vai funcionar. Tá? Então, essa é a primeira provocação que a gente percebe, e quem nos ensina isso é Peter Drucker, né, que já dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se eu não tenho cultura digital, eu não tenho estratégia digital. Por isso, eu estava acompanhando no último painel, né, o Magazine Luiza, que tem um projeto muito bacana de lab, deixa claro que um dos papéis de ter o lab é a construção da cultura digital numa empresa que nasceu analógica. A gente vê a cultura digital, depois quem tiver interesse nesse material, a gente disponibiliza também, na literatura crescendo, né? E quando a gente vê Salim Ismail, né, criador da Singularity University, falando de organizações exponenciais, ele fala um pouco aquela discussão que a gente estava tendo antes das startups, das empresas grandes, da cultura digital nas empresas. Bom, essa transformação digital, ela é clara e rápida. Então, para quem acha ou está na dúvida que tem que correr atrás, que tem que ter cultura digital, tem que ter lab, basta a gente olhar para alguns exemplos e a velocidade deles. Há 2 anos ninguém sabia o que era Uber. 1 ano atrás a gente ficava espantado que em Nova York tinha mais Uber que táxi. O mês passado a gente passou a ter mais Uber que táxi em São Paulo. São 40 e tantos mil Ubers, 30 e tantos mil táxis, isso em 2 anos. Essa é a velocidade da transformação digital. Airbnb com mais leitos que Marriott, né, que é a principal rede de hotelaria do mundo. Tesla inovando numa indústria clássica, sólida, que é automobilística. Nubank e todas as fintechs mostrando para um segmento que é banco, né, que até esse segmento vai se transformar. E eu trouxe um outro dado do Google, que, para mim, eu perguntei 2 vezes lá para os especialistas se não estava errado, porque ele é chocante para falar de transformação digital. 15% das buscas no Google hoje nunca tinham sido feitas até ontem. Ou seja, isso mostra um pouco a intensidade, a velocidade da transformação digital. E aqui, para a gente fechar, e aí eu vou falar dos tipos de labs que se conectam à cultura digital, a gente criou um modelo para olhar a cultura digital na prática. É quase que um assessment da pessoa física e da pessoa jurídica em relação a isso. Então, a gente olha para esses 8 elementos e fala: quanto que eu estou aderente a isso? Ou quanto que eu não sei nem o que é isso? Ou quanto que isso já é projeto? Então, de novo, ouvindo os outros painéis, a gente vê uma série de empresas que estão aqui, que talvez, vou pegar um exemplo, do finalzinho da discussão do último painel, personalização da oferta. Se isso, para mim, eu não sei nem o que é, não está nem na agenda, não estou dizendo que é fácil, eu estou atrasado em relação à cultura digital. O no friction, tudo tem que ser feito hoje com o mínimo possível de atrito. Falávamos isso no almoço, né? Com acesso ao Wi-Fi nas lojas. Tem que ter segurança, mas não pode ter atrito. Tem que ser rápido e não pode ser perfeito. Que é a história que a gente ouviu. Projetos de 1 ano não existem mais. Ah, mas não dá. Tem que dar. Essa é a cultura digital. A cultura digital fala em marcas e não canais, que é a história do Omnichannel. Analytics. A gente tem usado uma frase, que eu não sei se vocês conhecem, que eu estou apaixonado por ela, falo ela todo dia, que é Data beats opinion. Né? Data beats opinion. Essa é a cultura de analytics. A gente tem que acreditar que a informação estruturada ela tem que ser mais forte que a opinião de alguém. Tá? Então, essa é a fotografia de cultura digital. E aí, quando a gente conecta isso com labs, o lab é a estrutura que as empresas vêm adotando para fazer com que a inovação digital, a cultura digital ganhe força, ganhe resultado nas organizações. Então, a jornada digital, né, que a gente fala, que tem o consumidor no centro, mas que tem o mundo digital em volta, tem a cultura digital por trás, e que gera a transformação digital, é o papel desses labs. Tudo começa com a Amazon, tá, gente? Então, exemplo, o Walmart Labs, que hoje é uma estrutura gigantesca do Walmart, foi uma resposta do Walmart ao que a Amazon vinha fazendo nos Estados Unidos. A Amazon criou alguns labs, comprou outros, então a Amazon tem labs segmentados hoje nos Estados Unidos, cada um cuidando de um capítulo do processo de inovação. Então, todo o processo, tem aqui 3 exemplos, né? Então, o Lab 126,
que era uma empresa, uma startup, que foi adquirida pela Amazon para cuidar do processo de inovação de parte do resultado dela. Então, foram os labs da Amazon que trouxeram para ela, né, o reforço da cultura digital e a discussão da inovação. Bom, para concluir, como é que os labs hoje no mundo estão estruturados? A gente tem os chamados labs dedicados, como é o do Magazine Luiza no Brasil, que são estruturas preferencialmente separadas, né, se puder até em outro prédio, com uma equipe dedicada, com esse nomezinho de labs e com uma agenda de desenvolvimento de soluções. Claro, eu acho que isso ficou claro para vocês, né, com quase 100 pessoas, no caso do Magazine Luiza, tem muito desenvolvimento de tecnologia mesmo, né? Muito do quem está ali já era do time de tecnologia. Então, o Walmart tem feito isso. Uma das que a gente visitou, que é a referência no mundo dos shopping centers, que é o Westfield Labs, que fica em São Francisco e que gera todo o processo de inovação para os shoppings. O Westfield é uma das grandes empresas de shoppings do mundo. A Home Depot, o IKEA, aquele Integrated Retail Labs é o da Sears. Esses labs são labs dedicados, quer dizer, eles são de propriedade de uma empresa de varejo, funcionam como uma estrutura separada. Agora, já existe uma tendência, né? Lab nos Estados Unidos começou o ano passado, começou há alguns anos. Caso da Nordstrom e da Target, eles tiveram labs dedicados, apartados, e trouxeram isso para dentro do negócio. Então, você perguntar onde está o lab, está na sede, integrada com o resto do time de inovação, e o meu ambiente de teste é a loja. Eu não tenho mais um lab físico, né, um endereço, com uma equipe nesse endereço e um ambiente de teste nesse endereço. Então, em alguns casos, isso se torna uma tendência, que é hoje o modelo do Luiza, que migra um pouquinho para o primeiro que eu coloquei, né, separando um pouco mais o time e separando um pouquinho mais a estrutura. E uma coisa que é bacana, e esse é o terceiro e último modelo, que eu entendo, já colocando para discussão, né, Graça, que é talvez o caminho de entrada para as empresas que não são gigantes, como o Boticário, né, Nicolas, que tem, eu acho que tem condições e estrutura para fazer o seu lab, mas esse é um caminho, que são os labs que prestam serviços para o varejo. Então, esse foi um dos que a gente conheceu, que presta serviço para diversas empresas, e foi ali que a gente entendeu, de fato, o papel do lab, e com isso eu concluo, né? Quais são os papéis? Trazer a digitalização da empresa, concentrar esforços de inovação. Quer dizer, a inovação está um pouco pulverizada, sem prioridade, sem uma agenda. Acelerar o processo, que eu acho que isso foi ficando claro aqui, né, de mais rápido e não perfeito, de prototipar, testar rápido, fazer os testes AB e tirar o que não funciona e colocar para o resto aquilo que de fato coloca. Um ponto crítico, não monte um lab onde não tiver gente boa. Isso explica o porquê a maior parte dos labs está no Vale do Silício. Alguns estão nascendo agora em Austin, né, que é o novo polo de inovação, de design americano, Seattle. Quer dizer, não foge muito dessas 3 cidades. Por quê? Porque eu preciso ter gente. Se eu não tiver capacidade de trazer talentos, eu não vou ter lab. E uma curiosidade, eu não sei se na cabeça de vocês está isso, a gente ainda olha o lab muito como um ambiente de teste. E o principal papel do lab, a gente viu isso claramente aqui no Iterate Studio, é conectar problemas de negócio com soluções que eu não sei onde está. Então, por exemplo, o Iterate conecta 136 mil startups a problemas de negócio de clientes de varejo. Como é que eu, empresa grande, vou conversar ou vou saber onde está uma solução para o meu problema em startups do mundo inteiro? Então, a gente costuma dizer que o primeiro e grande desafio de um lab é finding technology, esteja ela onde estiver. Então, ela pode estar na Oracle ou ela pode estar numa startup na Índia, né? E a brincadeira de construir as soluções está justamente de achar a tecnologia rápido, prototipar, testar e garantir a implantação. E aí ele sai do circuito, aquilo vira uma coisa da operação, e eu vou buscar o próximo problema que está aqui. Então, a ideia, nesses 10 minutinhos iniciais, para a gente poder depois ter o debate, é mostrar um pouquinho o quanto a cultura digital nas empresas tem crescido, o papel do lab nesse processo, os tipos de lab, não tem um tipo só, não tem uma única resposta, um único modelo,
para que a gente entenda um pouco, nesse painel, qual é a agenda do varejista em relação à inovação, transformação digital e labs. Então, vou voltar para o meu lugarzinho ali, para a gente começar o painel. Obrigado, Graça. Ótimo, obrigado, Eduardo. Vamos dar início ao nosso painel, avaliando, a partir da experiência de vocês, depois eu trago para os especialistas e representantes aqui da indústria. Quer dizer, diante do que o Eduardo colocou, e me baseando até no que ele disse no final, que é algo relativamente recente no mundo, quer dizer, talvez seja de todas as questões que nós debatemos hoje, a única que a gente não está muito distante em termos de timing aí, em relação ao que está sendo feito lá fora. Eu gostaria de fazer uma primeira passagem exatamente entendendo como cada um de vocês está enxergando, se já faz hoje parte da agenda de vocês e o quanto vocês estão envolvidos com essa questão da inovação ou do modelo já de um lab dentro da estrutura. Vou começar com ladies first, né? Tão difícil ter mulheres aqui participando, então vamos começar com você. Bom, boa tarde, gente. Sou Graciela da Netshoes. Para nós é fácil falar da cultura digital, né? Porque a gente nasceu no mundo digital. Então, isso permeia na companhia como um todo. Então, eu já vou até me antecipar, o Eduardo tinha me perguntado se a gente tem uma área específica de labs. Não. Porque a gente entende que a cultura tem que permear por toda a companhia e a gente incentiva a inovação independente da área, não só na tecnologia. A gente usa a tecnologia muito associada às áreas de negócio para, de fato, entender a necessidade e poder inovar e atender a um requisito do negócio. Então, a gente, claro que dentro da tecnologia, tem Tech Talks, células específicas de inovação que estão só olhando para o mercado. A gente tem uma agenda anual, por exemplo, com Google e Facebook, lá no Vale do Silício, que é própria para a Netshoes, para a gente entender o que está rolando do lado deles e como se integrar a gente. Então, a gente usa muitos parceiros também, para trazer essa inovação para dentro e trocar muita experiência e saber como aquilo se adequa ao negócio. E como o Eduardo já falou, tudo muito rápido. Uma cultura de vamos fazer rápido e sair na frente, né? Quem quiser que siga atrás, né? O líder sempre ele dita regras, ele consegue se antecipar. Então, se você gasta muito tempo pensando, planejando e estruturando, você pode perder o tempo de lançar algo realmente inovador e que faça diferença. Acho que a gente vai debater um pouco disso aqui, então foi só para dar uma ideia geral aí de como a gente enxerga a questão da inovação e da cultura digital. Eu vou fazer um pouco diferente a dinâmica desse painel, até porque depois do almoço a gente tem que dar uma movimentada. Eu vou fazer um ping-pong aqui e vou passar para cá. O que me chamou a atenção na colocação dela, fiquem à vontade, os que já quiserem comentar, uma empresa de e-commerce, né? Como sendo uma empresa que já tem no seu DNA o digital, cultura digital, já nasce com esse DNA. Então, a questão da inovação aí pode ser um pouquinho diferente, o caminho, não ter um lab internamente, porque já é uma empresa que está impregnada dessa cultura? Boa tarde, obrigado pelo convite, Graça, mais uma vez. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, porque a Netshoes é o grande exemplo, né, de quem já nasceu digital, a cultura já está embutida no mote da companhia. Então, assim, eu acho que seria até contraprodutivo para uma Netshoes ter um lab, você entendeu ou não? Porque ela é o lab, né? Ela é o lab por definição, por nascimento da cultura. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é que a cultura hoje está sendo imposta de fora para dentro das companhias. O Edu tocou bem nesse assunto, que é assim, desculpa usar um exemplo que parece banal, mas quem chegou hoje cedo e viu no elevador aqui do prédio, se assustou. O Pokémon GO foi baixado 130 milhões de vezes no primeiro dia. Ele está no livro Guinness do recorde como aplicação mais baixada, a gente discutiu isso hoje de manhã. O que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que meu filho de 10 anos sabe mais de mundo digital do que eu.
Meu filho me ensinou a caçar Pokémon no Central Park estando na sala da minha casa. Isso assusta se a gente pensar em cultura digital. Se a gente pensar que essa força digital já pode mais ser controlada pela Netshoes, é controlada pelo meu cliente lá na ponta. O que ele está procurando como inovação? E como companhia que não tem essa cultura por desenho, né? Porque eu lembro muito bem, por cabelo branco, que os laboratórios digitais era uma tendência muito grande, não só do varejo, mas principalmente das indústrias de tecnologia, né? Da empresa de tecnologia. A IBM tem laboratórios de varejo pelo mundo afora, há muitos anos. Então, não era uma exclusividade, mas era uma tendência da tecnologia impor isso às empresas. Hoje, a empresa lida com um desafio completamente diferente. É como eu me acelero, como eu faço essa cultura permear internamente, ao ponto de conseguir que depois da cultura permear, ainda bem que eu falo alto, né? O microfone está falhando, vocês me escutam do mesmo jeito, né? Fazer com que... Você falou que todo mundo está desacelerado, eu não estou, tá, Graça? Não tomou café depois do almoço? E sem café. Sem café. A Graça me proíbe de tomar cafeína. Toma café depois do almoço. Então, concluindo só, eu acho que o grande desafio da cultura digital é essa imposição que a gente, como companhia, sofre hoje do mundo afora. Então, não é millennium, não é baby boom, não é isso, não. Hoje a cultura digital que atira a primeira pedra quem dorme com o celular desligado, né? Assim, não dá mais. A conexão é 24/7. E eu acho que aí é que está o grande desafio, que é a inovação como alvo móvel, porque ele é um alvo móvel, você não tem mais... O que é inovação? Eu acho que é aí que a gente tem que começar. Porque é muito difícil inovar para uma criança de 10 anos hoje. A criança já está mais na frente que nós. Então, assim, o desafio é outro. Eu acho que o grande desafio é a gente, como companhia que tem uma tradição de modelo de negócio consolidado diferente do que o digital, que não é o caso da Netshoes, como é que chega nessa velocidade que a Graciela mencionou e como é que consegue atacar essa nova pressão externa que ela está sofrendo. Acho que esse é o grande desafio, né? Complemento rapidinho. Faz todo sentido a provocação que você fez. Para as empresas que nasceram analógica, talvez o papel de se constituir um lab seja um elemento de transformação digital, que acelera. Para as que são nativas digitais, de fato, o que a Graciela colocou faz todo sentido. É um pouco a discussão de outras, mas espera um pouquinho, eu já tenho um ambiente lab, a cultura já está aqui dentro, não faz sentido apartar a estrutura, que eu vou mais perder sinergia do que ganhar. Tá. Excelente, excelente. Queria ouvir um pouquinho esse lado aqui. Quem pode contribuir? Boticário? Tem um modelo. Foi citado aqui um exemplo que vocês estão buscando e, pelo menos, avaliando o Labs, né? Boa tarde. Desculpem minha ronquez e o portunhol. Então, com minha ronquez e portunhol, vou acordar vocês, porque vão ter que pensar... Espero que o microfone contribua, né? Isso. Vai ter que processar bastante hoje. Quando nós falamos de inovação e falando do Grupo Boticário, ou seja, para quem não conhece o Grupo Boticário, nós temos aproximadamente 4.000 lojas no Brasil, deixando de lado as operações internacionais. Então, o que é o que nós estamos fazendo em tema de inovação? Porque acá se fala muito de cultura digital, mas para nós inovação é usar tecnologia e processos de negócio para surpreender nosso cliente. E, obviamente, com isso, crear valor agregado para nosso negócio. Que o valor agregado pode ser a través de aumentar vendas, mas também de encantar nossos clientes. Então, isso é extremamente importante. E, a vezes, inovação para nós mesmos não é inovar para estar um passo à frente no mercado, sino que inovar para dentro da companhia também. A vezes, as inovações que nós estamos propondo, o mercado já fez. E uma coisa que nós estamos bastante cientes é que hoje você não inova, a vezes, com novas tecnologias, sino juntando tecnologias. Se você vê Waze, por exemplo, que é um tema de inovação, ele não fez tecnologia nova, ele juntou tecnologia. Então, o que nós estamos fazendo dentro do Grupo Boticário é saindo, ou nos transformando, saindo de uma TI tradicional, tá? para uma TI que esteja um passo à frente, extremamente empático com o negócio, e estamos criando, sim, nosso laboratório, uma Botilab, que tem um prédio diferenciado e é um conjunto de parcerias entre negócio, startups que estão no mercado e parceiros e fornecedores focados em inovação. Então, para nós é um quebra de paradigma. Agora, não queremos criar uma área de inovação, só uma área de inovação,
sino estamos creando una célula de innovación también que mude nuestros procesos para poder innovar, que fue un punto comentado aquí. O sea, nós queremos que innovación sea parte del DNA de nuestra organización. Ahora, para eso tem que ser trillado. Então, estamos focando, sí, bastante en innovación, bastante no Botilab. Agora, no focando innovación por innovación, tecnología por tecnología, sino tecnología que agregue valor para o negocio, que en este caso o Grupo Boticário. Nós temos 4 unidades de negocio hoje, que é o Boticário, quem disse Berenice, de Beauty Box e Eudora, onde nós temos lojas, e-commerce, venda direta, franqueados, lojas próprias. Então, o conceito de inovação para nós, nós vemos que temos muita diversidade interna. Então, a vezes você inova em uma unidade de negócio, mas outra unidade de negócio não está preparada para essa inovação. Então, nós estamos criando também um shopping mall, vamos a falar assim, para poder ter, vamos a falar, mecanismos de inovação que, quando uma unidade de negócio esteja preparada para absorver, pueda ser copiada. Então, e um ponto que nós falamos bastante forte dentro do grupo é que nós estamos incubando, ou seja, o tema de experimentação. E hoje não dá para ter projetos de 1 ano e 2 anos, que foi comentado também em outros debates anteriores. Então, nossas incubações têm que ser muito rápidas, muito ágeis. E, a vezes, a incubação é boa, a experimentação é boa num processo de inovação, porque, a vezes, mesmo o cliente interno não sabe o resultado ou não sabe o que ele quer. Então, é extremamente importante esse conceito de poder incubar, de poder experimentar, testar nas lojas, tirar uma foto antes, tirar uma foto depois, analisar resultados, vamos a falar, com um desenvolvimento extremamente ágil, para depois passar a uma esteira que dê escalabilidade a esse processo de inovação, que é o que nós estamos chamando também da TI bimodal, que é o que nós estamos construindo dentro do grupo. Então, esse é um pouco nosso ponto de vista. Excelente que você colocou, são 2 exemplos diferentes de como, conforme o Eduardo colocou, quer dizer, eu acho que, na verdade, cada empresa vai buscar o seu caminho nesse processo, mas você fez uma colocação que eu achei interessante. Inovação não é a tecnologia pela tecnologia. Então, automaticamente vou jogar para esse campo aqui essa questão de como vocês veem se o papel da tecnologia no processo de inovação ele muda um pouco em relação ao papel que ele vem desempenhando, e vocês, como representantes, né, da indústria, poderiam falar um pouco sobre isso, já trazendo uma pergunta interessante que chegou. A inovação no varejo permite uma TI menos intuitiva e mais inteligente? Então, Raul, vamos tentar, depois eu volto para você também, mas eu acho que essa provocação é importante nesse momento para vocês que estão aí representando a tecnologia. Boa tarde, sou o Diego Cruz, da Fortinet. Eu acredito que sim, ela pode ser sim mais intuitiva e mais inteligente ao mesmo tempo. Né? Até porque hoje as necessidades que o varejo possui, diante de todos os desafios hoje de retração de mercado, diminuição de custos, tem sim um lado totalmente vinculado à tecnologia. Ela pode ser um impulsionador, tanto para baixo quanto para cima disso. E hoje os investimentos em tecnologia possuem sim condições de serem atrelados ao core business imediato da empresa, e não só uma simples infraestrutura dentro do que seria a infraestrutura do retail. Eu cito um exemplo muito prático, que foi, inclusive, comentado pelo Eduardo, que é a questão do Analytics. Hoje, o Analytics ele provê uma visibilidade dentro da infraestrutura do varejo, pensando no varejo de loja, físico, que está totalmente ligado a impulsionar vendas dentro da sua loja, a ter um mapeamento do seu cliente dentro de um setor específico da sua loja e promover uma campanha de descontos diferenciados para poder promover com que aquele ticket seja realizado. Interagir através da rede social, interagir através de um SMS, identificar que o seu cliente, dentro da sua loja, está pesquisando no site do seu concorrente e trabalhar esse match através de uma solução Big Data e promover com que aquela venda, que é uma potencial venda, aconteça dentro da sua loja. Então, hoje, eu acredito que os investimentos em tecnologia, eles têm condições, sim, de se tornarem mais intuitivos
e mais inteligentes. O que a gente precisa e que eu percebo que o mercado ele está se movimentando, mas talvez não na velocidade mais adequada, até porque existe uma barreira, né, do que seria a barreira técnica e de marketing. Existe essa complexidade aí que às vezes não se entendem muito para poder viabilizar um investimento, por exemplo, desse tipo. E Graça, só uma pílulazinha, segundo, claro. Que dentro da ideia que eu trouxe de Conceitual Labs, acho que o Nicolas falou uma coisa que é fundamental. A gente tem que entender a diferença, que o Raul também comentou, de um lab de varejo para um lab de empresa de tecnologia e de lab de universidade. O lab de varejo não tem que desenvolver tecnologia. Se ele fizer isso, ele está indo no caminho errado. Ele tem que achar as tecnologias que já existem, né, que comecem pesquisa nas universidades, vai para as grandes empresas de tecnologia ou para as startups e discutir a aplicação. Isso é importantíssimo. Né? É bem pontuado. Você quer comentar? Não isso especificamente, eu não sei se você ia colocar alguma outra coisa. Não, eu antes de passar para você, até porque você tem uma visão aí de vários ângulos, eu queria só ir na ponta com o Vitor por um motivo. Vitor, você esteve na Netshoes e agora está na Livraria Cultura. Então, a gente está falando aqui inclusive, de experiência... dois dos meus antigos chefes estão aqui hoje, que é a Graciela Exatamente, e o Jesus. Exatamente. Eu tenho que ficar pianinho então, por aqui, senão... Cuidado, Vitor. Ficar pianinho. Está cercado. Então, por que eu quero trazer você para essa discussão? Até para a gente fechar esse primeiro ciclo e depois ouvir o Mendel, que tem uma visão aí bastante experiente aí de tudo isso, da tecnologia, da inovação, do momento que a gente está vivendo, para trazer um pouco esse ponto que a gente estava no início, né? O quanto você que viveu os dois momentos acredita que, na verdade, essa questão da inovação muda quando você está dentro de um organismo que já nasce com esse modelo, com essa pegada digital, e no modelo que você está vivendo hoje. O que você pode trazer de contribuição aí desses dois ambientes? A questão da inovação é um ponto interessante, né, Graça? Eu estava até participando de uma palestra 1 ou 2 semanas atrás, e o palestrante citou esse caso, né? A inovação, geralmente, ela tem 3 motivos específicos, né? Varejo ou indústria, qualquer segmento inova, ou por vontade de crescer, né? Ou por preguiça, alguma coisa que ele quer dar trabalho, não faz sentido, quer fazer de forma melhor, ou por medo, né? De ficar para trás. Então, cada cenário vai ter uma motivação, né? No caso da cultura, a inovação e até a questão do digital, né? Falar de cultura digital na cultura, a cultura ela é digital. É uma empresa que é um exemplo bom, porque é uma empresa de mais de 60 anos, né? E que a cultura digital ocorreu naturalmente, né? A Livraria Cultura tem um dos e-commerce mais antigos do Brasil, né? Desde a década de 90 que já tem e-commerce. E a inovação é um assunto do dia a dia. Como a Graciela falou, não é uma empresa que nasceu digital, mas que isso é pauta do dia a dia por uma questão de negócio, uma questão de ter que se reinventar a cada momento, né? Um exemplo claro disso está em como nós tratamos o nosso website e também dentro da loja física. Você vê vários exemplos de inovação em todos os lados, né? Por exemplo, o site da Cultura é um dos únicos que eu não conheço outro, por exemplo, que você pode pesquisar um livro pela cor da capa, né? Então, falando de inovação, o que é inovação para a gente? Antecipar o que o cliente vai pensar ainda, né? Porque muita gente chega num site e fala assim, putz, eu quero aquele livro, mas eu não sei o nome do autor. É um que a capa é meio verde, meio preto. Acho que a maioria tem dificuldade. Acho que só jornalista que grava nome de autor. Exato. Então, quando você tem esse feeling de pegar o que o seu cliente precisa, ou que vai precisar, e você fazer primeiro, você está inovando, né? E você reinventar outras coisas também. Inovação não é só criar coisas novas, né? Você olhar o que você já tem e ver o que você pode melhorar e reinventar, né? Um outro ponto que a gente pratica hoje, por exemplo, isso é tradicional no ramo de livrarias, né? As editoras são seus fornecedores. Na livraria, cultura, a editora é o fornecedor e é o cliente ao mesmo tempo. A gente usa o nosso BI, né, nosso Analytics, para gerar conteúdo e vende esse conteúdo para as editoras, né? Qual livro está saindo mais, quantas edições, material que é rico para eles. Então, isso é uma forma de inovar também, né? E hoje nós não temos, por exemplo, uma área específica de inovação. Como eu falei, a inovação ocorre no dia a dia e ela é incentivada dentro da organização para que ela aconteça dessa forma, em todas as áreas, né? Você pode, numa área de negócio, inovar alguma coisa para TI e vice-versa, isso acontece naturalmente. Mendel, você que já viveu junto comigo, tá? Nós já vivemos, já fizemos
trocentas entrevistas, já falamos sobre TI atrelada a negócio, já tivemos N pautas, e hoje a gente está ouvindo muito essa questão desse papel da tecnologia no cenário mais de inovação. Na sua opinião, é um momento onde todas essas coisas que a gente veio discutindo, veio falando, pode fazer mais sentido? Bom, boa tarde a todos. Graça, muito obrigado pelo convite. E vocês podem ver, hoje eu tenho o nome de especialista. A grande especialidade que eu tenho hoje em dia é fazer supermercado. Eu vou com a minha esposa e eu manjo tudo. Já sei de verdura boa, verdura ruim, preço do feijão roxinho. Não compra. Tá caro, compra só o preto. Mas eu tô numa boa, vocês podem ter certeza. Agora, brincadeiras à parte, eu tenho uma visão, e eu vou falar um pouco baseado na minha experiência anterior de Leroy, onde eu tenho até alguns colegas, ex-colegas de Leroy, continuam colegas. Nós tínhamos lá, e isso é uma tendência que está acontecendo em relação às áreas de TI, uma área que pode se chamar de um lab vinculado ao marketing, tá? Que o marketing para atingir os clientes. Uma área vinculada ao marketing, e eram pessoas... sem absolutamente demérito nenhum, estou vendo lá que tem um cabeludo aí, etc. e tal, numa boa, eram pessoas cabeludas, com tatuagens, etc. e tal, brincos, etc. e tal, na maior. E essas pessoas faziam parte de um time extremamente difícil de se conseguir e que tinham toda essa filosofia do desenvolvimento rápido, da implantação rápida, etc. e tal. Por outro lado, existe o lado da realidade. O lado da realidade são as empresas que têm um ERP, e eu acho que esse negócio de se colocar um label, uma etiqueta, que o projeto leva 1 ano, 6 meses, etc. e tal, acho que isso depende muito da gestão de cada um, mas que tinha que ter aquela base firme, aquela base sólida, para que a empresa possa sobreviver. Aquela história que a gente já discutiu, a loja abre no dia seguinte. Quer queira, quer não, a loja tem que abrir. Então, não tenha dúvida que a gente tem que olhar para todo esse aspecto de inovação. A gente, na época, tirou debaixo das asas do CIO, do CDO, para o marketing tinha a melhor condição de cuidar disso e fez um relacionamento muito bom entre estas pessoas com as pessoas que tocavam, por exemplo, um ERP, que é um negócio germanicamente apertado, etc. e tal, que vocês conhecem bem. É isso aí, é germanicamente amarrado, tudo contabiliza, tudo faz, tudo não faz. Agora, importante, asas para inovação, mas amarra embaixo, deixa levantar o voo, a inovação, mas tem sempre o controle para trazer essa inovação à realidade. Se aquele padre dos balões tivesse feito isso, vocês lembram do padre que acabou na barriga de um tubarão? Se ele tivesse feito isso, ele teria voltado, quando ele falou, não está pegando bem, não está pegando bem. E não estava pegando bem, mas ele pegou os balões e foi embora, tá? Então, eu acho isso, amarra, mas deixa subir à vontade, dá corda para a pipa, dá corda para subir. E mantém um laço de convivência muito forte. Ok, Mendel, excelente. E vários aqui desse lado... Eu só quero uma frase e eu te dou o microfone. Eu estava ouvindo 4 empresas e mais do que o modelo de Retail Lab, o modelo organizacional e a forma de implementar, que é o mais interessante, que é assim, cada um atacou, assim, olhando os 4, um nasceu digital, o outro da década de 90 já vem inovando, o exemplo do Mendel, o exemplo do Nicolas, assim, é exatamente o que a gente falava no começo, né? A velocidade de cada empresa vai determinar, mas definitivamente, por se tratar de um alvo móvel, o modelo corporativo, o modelo organizacional tem que se adaptar também para que a cultura digital tenha, vou usar teu exemplo também, Mendel, uma amarra abaixo, né? Algo que faça com que ela não seja só um vento que passa pela companhia, né? Eu achei isso super interessante. Quem apertou a campainha? Foi você, então?
Falando sobre a questão do Mendel, e aqui você disse também, eu acho importante, tem mais um tópico aí que é muito importante ser levantado. Você tem que ter a amarra, acho importante. Mas como que você tem que garantir com que esse acesso, esse usuário, esse cliente vai ter algo que realmente traga segurança, traga controle e traga benefícios no sentido de manter ele seguro dentro do seu acesso. Porque não adianta nada, claro, inovação é importante, eu acho que tem que ser você ter novas tecnologias, mas por outro lado, como é que a segurança entra dentro desse no meio desse processo? Porque não adianta nada eu ter várias aplicações novas, vários serviços novos e eu estar sujeito a vulnerabilidades, suscetível a problemas. Acho importante você, puxando o gancho do Mendel, ter a base, mas uma base sustentada por algo que garanta o nível de usuário. Também sobre o exemplo do Pokémon Go. Poxa vida, você tem hoje várias empresas de varejo que têm informações aí que estão sendo, digamos, disseminadas. E isso não pode acontecer. E, levando um pouco para o nosso lado a discussão também. Como é que as ferramentas vão garantir essa inovação e como é que você vai ter processos para você conseguir garantir com que essa inovação atenda aos requisitos e evite com que o próprio varejista e também o seu cliente fique exposto a isso. É um desafio também na tecnologia. O ponto que você está tocando é importante. E até surgiu uma pergunta que eu acho que está dentro desse contexto, que depois eu gostaria que você, Eduardo, comentasse, está direcionada a você. Uma má estratégia de TI pode levar o varejo para o abismo. E uma má estratégia de inovação também corre o risco de comprometer marca, venda, partindo de um ponto errado? Perfeito. Qual o risco disso no processo de inovação? Eu acho que a pergunta ela é até filosófica, né, vamos dizer assim. Porque quando a gente entende a transformação do consumidor, a gente tem que acreditar nisso, que o consumidor de hoje não é o de ontem, não vai ser o de amanhã, ele espera coisas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo prático. A nossa tolerância ao atrito na experiência de serviço e de compra, mas ela reduziu drasticamente. O que a gente tolerava, que era pedir um táxi, ligando para um ponto de táxi, não tem, você liga para outro, espera, não sabe que chegou, o cara não tem, isso ninguém aceita mais. Porque houve uma evolução digital. Então, o processo de inovação, ele primeiro precisa consertar o que nas empresas tradicionais não está adequado ao consumidor de hoje. Então, errar na inovação é errar na sobrevivência. Eu tenho certeza disso, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma discussão que tem a ver com isso, que eu acho que já surgiu aqui, todos os fóruns, as discussões que eu tenho participado de cultura digital, isso tem surgido. A gente está confundindo um pouco essa cultura das startups, o pessoal de cabelo, tatuagem, o ambiente sem hierarquia. Não. Tinha um tatuado aqui, agora... É ótimo. Olha lá, olha o André lá, ó. Tem representantes aqui. A ideia é, existe uma startup mindset que é venerada, que é adorada, e ela não pode ser confundida com a ideia de que aquele empreendedor que acorda cedo, trabalha muito, faz do jeito tradicional, faz conta, não existe mais. Por isso que eu estou falando muito do Salim Ismail, do Exponential Organization. Ele tem um representante no Brasil, não sei se alguém já viu, o Thales Gomes, que é o cara que criou Easy Taxi, que é um dos grandes. Ele fala, e ele é jovem, ele fala assim, eu sou o cara novo com o cara velho, porque se eu for só o cara novo, eu vou ser o cara do balão. Então, o segredo hoje das organizações exponenciais, da cultura digital, é você fazer o match daquilo que sempre existiu no empreendedorismo, que é fazer o básico bem feito, pensar simples, acordar cedo, trabalhar muito, fazer conta. Com os modelos modernos tem muita coisa bacana. E a gente está falando de algumas empresas que, curiosamente, Sérgio Rez, da Livraria Cultura, o Fred, do Magazine Luiza, o Arthur, do Boticário, né, o Márcio, são CEOs que pensam assim, eles têm
o lado moderno, digital, mas tem o de antes, né? Que é fazer bem feito, pensar simples. É nisso que eu tenho acreditado. A gente não pode confundir startup mindset, lab, como só fazer aquilo que parece que tem cara de Vale do Silício. O bacana é combinar Vale do Silício com Chicago, Vale do Silício com Nova York, né? É esse match que tem dado resultado. Tem uma pergunta aqui da plateia, que eu posso começar endereçando aqui para vocês, mas eu acho que foi você, Eduardo, que fez esse comentário, mas só para deixar o grupo daqui também poder participar. Se o varejo não deve desenvolver tecnologia, como explicar a Amazon e seu sucesso como uma empresa de tecnologia focada no varejo? Qual a opinião de vocês em relação a essa questão do desenvolvimento de tecnologia? Graciela, você tem... Então, você que é full digital, fala aí sobre isso. Eu enxergo que não é nem 8 e nem 80, né? Eu não preciso desenvolver o que é commodity, né? Eu não preciso gastar tempo desenvolvendo o que tem aí de monte, mas eu preciso desenvolver o que é core para mim. E isso, sim, faz toda a diferença para alavancar o negócio, vantagem competitiva. Então, você precisa mesclar muito bem para não deixar mesmo uma tecnologia querer desenvolver até um sistema de folha de pagamento, né? Que não tem a menor necessidade, enquanto ele poderia, sim, desenvolver um outro algoritmo, talvez de busca e de segmentação de clientes, que pode, sim, fazer toda a diferença para o meu negócio. Eu queria até citar um exemplo muito casado com o que acho que muitos aqui falaram, que é do consumidor ditando essa velocidade, então, da tecnologia e das empresas. Faz todo sentido, porque a gente precisa, de fato, entender o que o consumidor quer. Não é a gente que oferece e acha que ele vai aceitar da melhor forma possível. A gente lançou no ano passado, e isso surgiu de um estudo interno dos próprios colaboradores, que a gente percebeu que a maioria da população brasileira usa o famoso 3G, né, e tem o celular pré-pago, né? E por isso que muita gente fica aí nos cafés buscando Wi-Fi grátis, né? Porque o cara acaba a franquia dele e precisa sair caçando um ponto de Wi-Fi. E a gente lançou o Navegue Grátis. Foi a primeira loja varejista no mundo que lançou o Navegue Grátis, que não consome a franquia do celular dele. Então, é um negócio inovador. Eu talvez não usei muita tecnologia envolvida nisso, mas eu alavanquei o meu negócio lançando algo inovador. Então, eu concordo quando a inovação não necessariamente está atrelada à tecnologia, e você precisa fazer o balance muito bem do que você quer desenvolver e que precisa, do que você não precisa, e não gastar tempo com isso. Esse conceito de inovação do Retail Labs, essa questão da tecnologia envolvida, e até em função dessa pergunta, como é que vocês veem isso, essa questão do desenvolvimento, da tecnologia estar presente nesse processo? O quanto que você tem visto, o que tem acontecido nesse sentido? Porque eu acho que você foi meio provocado com essa pergunta. E eu queria até levantar a bola para os meus amigos aqui de tecnologia, que eu acho que é importante, foi um aprendizado que a gente teve nessa semana visitando os labs. E a gente aprendeu isso na visita no Westfield Labs, que é um dos mais referenciados. Ele existe há 3 anos, e a mensagem que ele nos deu é assim: durante 2 anos eu fui corrigindo problemas de infraestrutura, coisas grosseiras mal feitas, porque não adianta ter a ideia, ter o projeto de um app, de um buscador, né? Se a infra, quando eu falo infra, é armazenagem, banda. A gente fala em varejo, você fala em loja, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer algo que na loja sequer eu tenho uma banda disponível, né, para colocar um smartphone na mão de um vendedor? Então, a gente vê muito que nos labs, as empresas tradicionais, o capítulo 1 é acertar a infraestrutura. A minha visão, né, eu acho que a gente vive a era do cloud, das startups, mas a gente, às vezes, subestima um pouco o papel da infraestrutura para o processo de inovação, né? Posso comentar? Não, desculpa. Opa, só um comentário rápido, pegando o gancho. Quando nós começamos a pensar também no Botilab, isso gerou um efeito borboleta em toda a TI. Então, onde nós tivemos que ver como estava estruturada toda a TI para poder receber toda essa, vamos a falar, esse push tecnológico, esse push de processo, esse push de negócio por querer inovar. Então,
analizar las restricciones tecnológicas, analizar nuestra infraestructura, analizar la forma como no estábamos estructurados dentro de TI, donde teníamos muito generalista, comenzamos a especializar la TI, hasta para ter un área de relacionamento que fale a língua do cliente e permita ter uma TI empática e uma TI um passo à frente. Então, o ponto que tu coloca na mesa é extremamente relevante. Ou seja, quando você quer inovar, gera um efeito borboleta que você se tem que reinventar até nas coisas básicas e construir bem os encanamentos. Para garantir, como o Mendel falou, essa base para poder mesmo, voar. Né? Usando o gancho do Mendel e o que ele disse também, hoje, nós atuando como consultoria no segmento de varejo, a gente percebe que a base, em determinados casos, ela não consegue apoiar as inovações. Porque hoje você tem requisitos, por exemplo, um exemplo banal, um link que não consegue atender uma aplicação nova que foi desenvolvida para atender um requisito que é importante para o negócio. E aí você necessariamente tem que dar uma revisão na base, por exemplo, talvez uma infraestrutura, talvez um requisito de segurança, como eu levantei, e como é que isso vai trazer suporte para o negócio? Porque não adianta nada eu desenvolver uma aplicação, criar uma aplicação nova, ou criar um ponto de acesso, sendo que eu não consigo suportar esse requisito, ter esse requisito de infraestrutura definido. E é muito importante isso, porque o que a gente pega hoje... a gente está discutindo aqui requisitos, coisas que são inovadoras, mas a gente, na vida real, que a gente vê por aí, atuando como consultoria, a gente vê que muitas coisas da base ainda estão faltando. Muita coisa que é relacionada principalmente à infraestrutura, de você suportar o negócio propriamente dito, necessita de inovação, necessita de de uma mudança. Vou dar um exemplo. Eu tive num cliente semana passada, no qual o cliente queria instalar um aplicativo novo que iria executar uma música dentro da loja, uma coisa muito banal. Só que ele não tinha requisitos de infraestrutura para atender essa demanda. Então, como é que eu coloco alguma coisa relacionada à inovação? Claro que esse é um exemplo banal, mas como é que eu coloco alguma coisa relacionada a isso, sendo que a base também precisa ser mudada? Mas aí entra o aspecto de algumas perguntas, eu vou ter que juntá-las aqui, porque a minha equipe já está me sinalizando que o tempo está passando. Esse tema é muito... se realmente esses processos de inovação, tem a ver com o que você falou, acabam não sendo uma oportunidade até para a própria TI, né, montar um modelo para poder permitir essa inovação. Porque a inovação, ela tem glamour, né? O CEO está envolvido, todo mundo, a área de negócio está esperando, o marketing quer, então tá. Então, se o problema é resolver isso na TI, resolve. Então, põe esse negócio na TI. Quer dizer, é essa colocação que está sendo feita aqui. Se esse link entre a inovação, o modelo e a TI tradicional, com a sua infra, com tudo que tem que acontecer, como o Mendel colocou, toda a base do balão voar, qual é a relação entre esses dois mundos, entendeu? Há casos que você precisa ter uma mudança de paradigma, porque tem casos que tem que manter a loja funcionando, a loja tem que abrir no outro dia, como o Mendel disse. Mas tem casos que você precisa definir um processo para suportar o negócio e você vai mexer no core que ele está definido lá. E como é que eu faço isso sem alterar a minha loja ou alterar o processo que é feito hoje, entendeu? Graça, só um comentário. Nicolas, obrigado pelo teu exemplo, pelo seguinte, eu trabalho em indústria de tecnologia a minha vida inteira. E o maior erro, quem me conhece há algum tempo sabe que eu sou voto vencido, mas o maior erro da indústria de tecnologia, é achar que conhece mais do cliente do que o próprio cliente. Eu acho que o ponto que o Kleber está fazendo, e o teu exemplo foi ótimo, né? Que assim, eu acho que 100%, não vou falar 99%, 100% das empresas que dão um passo atrás, como vocês, para olhar para dentro de casa e olhar o que tem, o que já tem, como se estruturar, estão melhor posicionados para dizer para a gente qual é o próximo passo como empresa de tecnologia do que nós mesmos para vocês. Evidentemente que a inovação passa pela nossa capacidade de entrega, pela capacidade que a gente tem de se adaptar ao modelo de vocês. Mas como companhia, eu acho que a indústria de tecnologia também tem que se inovar. Não em termos de tecnologia, mas em termos de como suportar essa inovação dentro da indústria. Porque você não pode partir só do princípio que a tecnologia por si só já é inovação, que eu gostei do que o Edu falou. Porque ela não é.
Ela não é, nós não estamos falando nem só de tecnologia, né, na maioria das vezes. Nós estamos falando de processo, nós estamos falando de modelo organizacional, nós estamos falando de uma série de outras coisas que impõem para a gente também, como indústria e tecnologia, a necessidade de inovação, que vai para um outro capítulo completamente diferente, né? Sim. Eu gostaria de fazer um complemento com relação à inovação voltada para o core, como comentado pela Graciela, e o que seria já o commodity. O grande problema que eu enxergo é que quando você pensa numa inovação voltada para o core e que você necessita de uma infraestrutura para poder suportar aquilo, muitas vezes a infraestrutura carece de mudanças, alterações e atualizações que muitas vezes não caminham junto com a inovação. Então, ali, eu digo isso muito pensando para o lado de segurança, que segurança dentro de inovação é sempre visto como um bloco. Fala, não, esse cara só me trava, esse cara só me bloqueia. São os nossos outros painéis, né? Exatamente. Esse cara é o meu problema. E a questão segurança, hoje, ela tem um impacto diretamente à inovação quando voltada para o core. Porque se eu trabalho uma inovação, que eu emprego isso no meu core, mas deixo de tomar ciência da minha necessidade de infraestrutura voltada para a segurança, eu não tenho dúvida que você pode estar fadado, sim, ao abismo daquilo. E isso nós temos exemplos clássicos hoje. No Target, por exemplo. O Target é um exemplo clássico que nós temos no mercado americano, que, inclusive, foi recentemente adquirido por uma outra grande varejista, e que eu, particularmente, quando fui no Target, no ano passado, visitei o Target, me espantei com a falta de movimento dentro daquela loja, e eu fui já com a minha cabeça condicionada de que eu não passaria meu cartão de crédito lá. Então, é algo que... o efeito, ele é multiplicador e permanente. Fazer uma provocação. Eu preciso trazer... Pois é, o Mendel, ele depois vai puxar a minha orelha também, além do pessoal do tempo. Eu gostaria que vocês comentassem as questões que estão sendo colocadas, principalmente em relação à tecnologia, mas para não perder esse tópico, no painel anterior, se falou muito, se usou muito, se referenciou muito o exemplo das startups, né? Como sendo um modelo de inovação, um modelo de dinâmica e uma série de outras coisas. Então, tem uma pergunta aqui interessante, que é a seguinte: o cenário macroeconômico do Brasil permite ao varejo uma estratégia de inovação mais focada em ter um labs dentro do conceito de startup? Então, assim, o pessoal está sempre trazendo todos os painéis, desde hoje de manhã, não tem um que não venham perguntas tentando mostrar o seguinte: será que o exemplo das startups é o que tem que ser a referência para quem está hoje no modelo do varejo? Então, eu queria que vocês, além de falar sobre a questão da tecnologia, não passassem por esse capítulo que eu acho importante de comentar. Bom, para comentar com o conceito de startup em si, nós falamos, varejo tem que sempre ter na cabeça que é uma grande startup. É uma startup que sempre está iniciando, vamos falar assim. Agora, não significa que é o que nós queremos falar com startup. É ter agilidade, criar valor agregado, não de ter projetos de 1, 2 anos, que foram um dos temas comentados. Então, acho que o conceito de startup não só se usa para inovação, mas também se usa por el tema de agilidade, que é o que nós falamos, eu comentei, de ter uma TI bimodal. Por um lado, você tem todos os processos, tem ITIL, tem COVID, tem segurança, PCI, etc. E eles são necessários? Que são necessários e bater. E mesmo estamos falando com Gartner faz umas semanas que tem o conceito do samurai e o conceito do ninja. Não? O samurai é metodológico, tá? É extremamente metodológico, sigue metodologias, garante uma série de coisas. Essa é uma parte de ser bimodal. Por outro lado, tem o ninja, que é um cara rápido, ágil, e esse é o conceito de startup que nós queremos. Então, por um lado, você não pode perder os padrões, não pode perder a segurança que uma TI tem que dar, mas isso não tem que ser uma limitante para nós não ter um processo ágil, que pode ser usado qualquer das metodologias de mercado, para poder ser responsivos ao mercado. E responsivos não no sentido de estar correndo atrás da concorrência, mas responsivos depois de estar um passo à frente. Agora, o conceito de startup, novamente, é uma forma de falar que a TI tem que ser ágil, que a TI tem que deixar de ser vista como uma área de custo, que uma TI tem que deixar de ser vista como uma área de back-office dentro das companhias, porque se agora uma TI é um e-commerce, uma TI pode trazer tecnologias que, junto com necessidades de negócio, criem valor agregado para esse negócio.
Então, uma TI é geradora de valor, que contribui com a receita líquida ou com o encantamento do consumidor. Então, esse é o conceito de startup que nós estamos introduzindo dentro do grupo, e o importante é você ter ferramentas para isso, que é Botilab, que é reestruturar a TI, parcerias, né? E uma coisa que também eu estou muito alinhado com o Netshoes é o seguinte: commodity, muitas empresas fazem melhor que nós. Então, vamos a focar no diferencial, em lo que é um ativo da companhia e lo que vai gerar valor agregado. Então, por isso, hasta nosso Botilab tem parcerias externas, tem parcerias com empresas dedicadas à inovação, estamos fazendo parcerias com startups próprias e estamos sendo nós mesmos uma startup. Mas o conceito é gerar agilidade dentro de uma organização tecnológica, vamos a falar assim, de processos. Eu acredito em 3 fatores muito importantes: o bíceps, o cérebro e o coração. O bíceps do CIO, do CDO, para aguentar as demandas e saber para onde ele vai empurrar. O cérebro para ele poder discernir o que é importante, e o coração pelo relacionamento que ele tem dentro da empresa. Se você juntar esses 3 fatores, você sempre vai dar um direcionamento correto para as... Claro, e tem o custo, mas isso deixa para lá, quem está preocupado. Então, sempre você vai dar um bom direcionamento para as coisas, para qualquer coisa dentro de uma TI. Então, isso são fatores fundamentais para mim. Vitor, sobre essas questões que estava se discutindo, principalmente de infraestrutura, pela sua experiência, queria que você comentasse. Até mesmo até fazer um contraponto disso daí, né? Tem que ser uma coisa casada entre as duas áreas. Tem que ter tecnologia falando junto com o negócio e gerar inovação. Quando a gente fala que a gente tem uma inovação, mas que tem um roadblock em tecnologia, então você não tem inovação. A inovação é a ideia em produção, né? Se a gente tem uma ideia, mas aquilo é inviável de se colocar por uma questão de tecnologia, é só uma ideia. Não foi feita inovação nesse cenário. Então, por isso que eu discordo um pouquinho dessa questão de a gente tem que ter inovação independente da tecnologia. Não, acho que tem que nascer junto, né, para ser uma coisa factível e que vá gerar resultado lá na frente. Quanto à questão de startup, de commodity, estou de pleno acordo, né? Muita coisa que já está pronta no mercado, não tem que gastar meu expertise desenvolvendo e fazendo. E muitas coisas que a gente já tem desenvolvido, a gente também encontra boas soluções em startups. A questão toda para a questão de inovação e de varejo é que não existe bala de prata. Não existe um único modelo que vai resolver todos os seus problemas, né? Você vai ter que pesquisar onde o seu calo aperta e desenvolver uma solução para cada cenário. Às vezes a solução vai ser criar uma coisa nova, às vezes a solução é reinventar o que você já tem, né? Mas não vai ter uma fórmula mágica, né, a fórmula da Coca-Cola lá, que você vai acertar tudo de uma única tacada. Eu estou com o meu tempo aqui bem apertado. Eu queria, Eduardo, que você fizesse aí um fecho do nosso debate. Esse tema é a primeira vez, ele está sendo inaugurado aqui. Aí eu adoraria passar todo o tempo falando, mas a gente vai continuar em outros debates, na própria TV Decide, dando espaço para os VTO Labs. Eu queria que você comentasse principalmente esse paralelo que se estabelece tanto com as startups e o que fica aí de conceito sobre eu fui construindo aqui um raciocínio, que é o que eu tenho mais respondido, que tem que ter... Vou pegar como a Graciela colocou bem. Por que a Netshoes não precisa ter um lab? E por que o Boticário talvez esteja investido em um lab? Acho que é uma pergunta para a gente pensar. Eu tenho provocado o seguinte: eu sou uma empresa grande, que cresceu analógica, e aí vem as provocações. Eu consigo contratar uma startup para prestar serviço para mim? Vamos lembrar que as empresas têm compliances, RFPs, que se a resposta for abre uma RFP e olha 3 propostas, para por aí. Porque talvez você esteja olhando uma coisa inédita, nova, que talvez você tenha que ser sócio do cara para ele trabalhar para você. Segundo, a minha estrutura organizacional permite ter uma gestão Googler, né, que é menos preconceitos com horários, com flexibilidade. Ah, não, aqui tem horário, tem carteira assinada, não tem jeito. Então, olha como as respostas vão construindo por aí, certo? Terceiro, a segurança que eu tenho, né, de tecnologia de informação, ela é tão rígida a ponto de não permitir fazer testes. E último, eu tenho PNL de curto prazo. Se as respostas forem todas assim, você precisa fazer um lab. Porque no ambiente de lab, o teu PNL vai ser diferente, o
tua estrutura organizacional vai ser outra, você chama a startup, fica sócio dela, acelera ela. Então, isso explica um pouco o Walmart nos Estados Unidos ter que ter construído uma estrutura à parte, é um outro CNPJ, independente, porque lá ele tem liberdade para contratar startup, ficar sócio de startup, outra estrutura organizacional. A Netshoes não precisa fazer isso. Porque acho que tudo que eu descrevi você consegue fazer dentro do ambiente da própria organização. Então, acho que isso resume um pouco... Senão você acaba até prejudicando o restante da companhia. Exatamente. Né? Você isola uma área e prejudica a outra. E não fomenta a continuidade da cultura digital, né? Exatamente. Então, acho que ficou claro que esses elementos que hoje estão dentro de um lab, quando você não consegue fazer eles dentro de casa, e não estou criticando, uma empresa, às vezes, de capital aberto, com bilhões de faturamento, que tem que ter segurança de informação, tem que ter compliance, tem que ter governança corporativa, tem que ter regras, tem que ter processos, eu não consigo fazer a transformação digital neste ambiente. E aí, às vezes, o ambiente apartado de lab, ele rola muito bem. As empresas nativas digital têm tudo isso que eu falei já no seu DNA. Aí, às vezes, é desnecessário, é perder sinergia e não ganhar sinergia, fazer um lab apartado. Ok, gente, olha, o tema é interessantíssimo, a gente continuaria, mas realmente estouramos aqui um pouquinho o tempo. Mas eu quero agradecer a vocês que acompanharam esse painel, vocês que enviaram perguntas pela internet, e vou pedir uma salva de palmas aqui para os participantes do nosso painel.